Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quero agradecer a todos que estão assistindo ao vídeo neste momento. Eu me chamo José Victor e no nosso encontro de hoje vamos abordar sobre a vida na cidade de Roma, dividida em dois momentos. Em primeiro lugar, nós vamos entender como houve o crescimento da cidade de Roma e, em um segundo momento, após o intervalo, nós vamos estudar sobre as características da sociedade, em especial da cidade de Roma. Nós ainda não estamos adentrando na expansão da Roma Antiga, como por exemplo durante a República e também durante o Império. Nós ainda estamos analisando a parte menor, o começo, a Gênesis, que mistura, onde existem encontros e estudos, tanto da parte científica, da parte histórica, como também por meio de mitos e lendas. Assim como também na aula anterior nós estudamos sobre a origem da cidade de Roma, tanto pelo viés científico como também pelo viés mitológico. Tudo bem? Então, começando com a cidade, como nós estamos falando em cidade, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que você entende por cidade? Provavelmente você mora em um município que possui uma certa infraestrutura, que possui ruas, energia elétrica, acesso a outros bens, dividida também em bairros construídos há mais de 100 anos ou talvez bairros mais recentes, que possui uma série de empresas e companhias, como por exemplo companhias de água, companhia de esgoto, companhia de eletricidade, por exemplo. E com isso você acaba, e junto a isso principalmente, um aglomerado de pessoas, certo? Então o primeiro ponto que nós devemos estar atentos é como funciona uma cidade, da qual todos nós estamos envolvidos. Junto a isso, nós não devemos esquecer das áreas rurais. Por vezes nós falamos muito das cidades, porém, às vezes, nós acabamos nos esquecendo do campo, lembrando que ele é muito importante para também a composição de uma cidade. Junto de uma cidade, por exemplo, você tem a cidade dividida em espaços urbanos e a área rural, por exemplo, que também faz parte de um município. Com isso, nós devemos perceber as relações que ambas possuem. E, por exemplo, na cidade em que você mora, por exemplo, eu moro na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, ou Roraima. Com isso, você percebe o quê? Em primeiro lugar, que você também faz parte de uma sociedade. Junto a isso, você observa os aglomerados urbanos, eu estou com a minha colinha hoje, também, certo? Junto com um conjunto de casas, prédios e outras construções. Ok? Beleza? Sobre a temática da infraestrutura nós vamos retomar já já. Porém, eu quero que vocês me acompanhem aqui, que quando a cidade de Roma ela começa a se expandir, se dá em especial pela chegada dos etruscos, que foi um dos povos que ocupava a região chamada Península Itálica. Nós tínhamos vários grupos, os itariotas, além dos gregos, por exemplo, além de um pouco ao sul também dos cartagineses, mas também devemos lembrar em especial de vários povos. Nós podemos destacar também os latinos, junto também com os etruscos. Latinos porque depois deu origem à língua latina, que posteriormente deu origem à língua portuguesa, que é esta que eu estou falando neste momento. Tudo bem? Vamos lá. Com a chegada dos etruscos, ocorre uma série de mudanças, para a melhoria da cidade, ok? E como você melhora uma cidade e também um campo? Você melhora por meio de construções na área de infraestrutura. Por exemplo, a água que você consome na sua casa, ela vem, entre aspas, do nada? Ela brota na sua casa? A resposta é não. Ela é conduzida, a água que chega até a sua casa é conduzida por canos,
que para isso, para que eles cheguem até a sua casa, são necessárias construções, e aí você tem que associar também as companhias, por exemplo, companhias de águas e esgotos, a companhia também, se você toma banho com água quente, imediatamente você necessita de um chuveiro elétrico. Logo, para que ele funcione, é necessário que haja eletricidade, ou seja, você passa a investir em infraestrutura. A rua da sua casa é asfaltada ou não? Ou ela fica esburacada após um período de chuvas? Então, tudo isso envolve o quê? Infraestrutura. Por exemplo, falta um exemplo aqui, perdão. Junto com ruas, avenidas, quando você se desloca da sua casa até a escola, ou até um supermercado, ou até uma farmácia, ou até uma praça, por exemplo. Praças também tem a ver com investimento em infraestrutura. Tudo isso faz parte de uma organização que compõe uma cidade. Claro que também tem as questões envolvendo as atividades no campo, certo? Então, quando você estiver tomando uma água, acendendo uma luz na sua casa, ou caminhando pela rua onde você mora, na rua onde você está, na rua que está a rua da sua casa, pronto. Agora foi. Pense em infraestrutura. O quarto que você tem, o quarto que você dorme, por exemplo, você organiza também com uma infraestrutura, ok? São coisas pequenas, pessoal, turma, mas que isso compõe um aglomerado na cidade, ok? Por exemplo, eu estou aqui neste momento dando aula em um prédio no 3º andar. Para que eu estivesse aqui, foi necessário um investimento em infraestrutura, ok? Isso é apenas um exemplo do qual você também participa. Lembre-se, você é um agente da história, ok? Junto com isso, você passa também a incentivar de uma forma direta ou indireta a migração de pessoas para a sua cidade. Então, por exemplo, digamos que no campo você não esteja conseguindo encontrar emprego, porém, na cidade você pode encontrar este emprego. Você acaba migrando, e aí nós estamos falando de deslocamentos, algo que na sua cidade também acontece, ok? Junto a isso, o que nós temos? Ampliação da infraestrutura. Então, quando você percebe que uma cidade está em crescimento, é comum haver um atrativo, entre aspas, um convite a pessoas migrarem para essa região, em busca de melhores condições de vida, acreditando que poderão encontrar novas atividades, etc. É claro que isso tem pontos positivos e também pontos negativos quando não ocorrem os chamados planejamentos, ou quando ocorre uma série de imprevistos, ou não podemos dizer imprevistos, mas uma série de crises, de momentos dos quais, às vezes, uma cidade, um país, ou um continente, ou um mundo passa, por exemplo, ok? Mas no caso, vamos dar foco em Roma. E como houve um incentivo à migração de pessoas para a cidade de Roma? Bem, diz a história que um rei chamado Rômulo, ele criou o chamado Bosque Inviolável. O que seria o Bosque Inviolável? Imaginemos que você, em um município A ou em uma região campestre A, cometa um ato ilícito. Você realiza uma atividade ilegal ou realiza um crime. Com o Bosque Inviolável, o que o rei Rômulo estaria dando a você? Uma proteção. Então, por exemplo, você comete esse ato na cidade A, migra para Roma e ao adentrar nos territórios da cidade, você não paga pela pena que você cometeu na cidade A da qual você fugiu. Vamos imaginar uma sala de aula. Você divide a sala de aula ao meio, e lado A e lado B. De repente, no lado B, você faz um estardalhaço, assim, você destrói, assim, você brinca, você derruba o material dos seus colegas, você joga as mochilas para o ar,
você faz uma zona, como diriam algumas pessoas. O lado A, precisando de pessoas para que houvesse um desenvolvimento, diz o seguinte: ó, você que cometeu esses atos ilícitos e precisaria pagar pela pena estando no lado B, se você migrar para o meu lado, você não paga por nenhum desses casos, por nenhum desses delitos. O que você faz? É claro que você vai mudar para a cidade, você vai para o lado A. O mesmo aconteceu com as chamadas ações deste bosque inviolável. No entanto, diz a lenda que a maioria das pessoas que migrou em busca deste salvo-conduto, desta proteção, eram homens. E no caso, como você vai desenvolver uma sociedade sem a criação ou desenvolvimento de famílias? A relação entre homem e mulher, por exemplo, para que possam ter filhos, herdeiros e com isso as cidades crescer. Aí nós vamos para as lendas, ok? E qual é uma das lendas? Veja bem, são lendas, tá, pessoal? No livro de vocês viram no intervalo que tem alguns quadros que abordam sobre isso, o chamado Rapto das Sabinas, mas aqui nós estamos lidando com lendas, ok? Veja bem, o que acontece? Nós temos os chamados Rapto das Sabinas. Quem eram os Sabinos? As Sabinas eram mulheres que pertenciam a um povo chamado Sabinos, ok? Não é Sabrina, não, é Sabinas, B mesmo, B-I, ok? O que os romanos fazem? Bem, eles tentam capturar essas Sabinas, porém não conseguem. O que eles fazem de artimanha? Eles promovem uma festa em homenagem a Netuno, equestre, e durante esta festa eles capturam, sequestram. Não foi por amor, tá, pessoal? Alegria no coração, não, foi negócio bruto, certo? Eles raptam essas Sabinas, ou seja, criaram uma festa com uma desculpa, raptaram as Sabinas e fizeram com que houvesse vários descontentamentos. Ou seja, as pessoas, os romanos roubam a minha esposa e agora querem que eu veja isso como normalidade? A resposta é não. Então os Sabinos organizam um ataque à cidade de Roma, porém, diante do espírito de vingança, vamos dizer assim, as Sabinas que haviam sido raptadas, elas fazem o que? Elas intercedem e pedem para que não ocorra violência entre romanos e sabinos. Com isso é assinado um tratado de paz, que se chama um tratado de paz, e ao invés da população diminuir com os conflitos, porque quando você entra em guerra você está lidando também com mortes, na verdade a população da cidade de Roma acabou dobrando, multiplicando, certo? Mas veja bem, isso é apenas uma lenda, ok, pessoal? Junto a isso, no caso, finalizamos aqui a nossa primeira parte, certo? Abordando sobre uma possível informação, aliás, voltando sobre como houve o crescimento da cidade de Roma, tanto pelo viés histórico, científico, como também pelas lendas. E aqui no caso, Plutarco e Tito Livio são pessoas que viveram na época do Império da Roma Antiga e eles escreviam. Então os seus relatos, vamos dizer assim, também são importantes para nós entendermos a história da Roma Antiga, lembrando a importância da preservação das fontes, pessoal, dos documentos, dos objetos, das falas, ok? Dos vídeos desta aula. Um beijo para você, certo? E a seguir, logo após o intervalo, nós vamos estudar sobre a vida em Roma. Por exemplo, como a sociedade era dividida, o que significa paterfamílias, o que significa patriarcado, machismo, por exemplo. Além disso, você já ouviu a expressão patrício, plebeu, patricinha, oligarquia, elite, escravos. Nós vamos ver isto já já. Beba uma água, reflita, converse com seus pais, dê um abraço neles e já já a gente volta.
ok? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Retornando à nossa aula de hoje sobre a cidade de Roma, em que no primeiro bloco nós abordamos sobre o crescimento da cidade e agora, com este crescimento, nós também temos as consequências, que é de uma vida em sociedade, certo? E no caso, aqui no nosso primeiro momento, nós vamos abordar sobre algumas das consequências no que diz respeito ao comportamento ou aspectos culturais e políticos da cidade de Roma, ok? E, para começar, nós temos que nos perguntar, embora o significado já tenha sido apresentado na imagem antes do início da aula, sobre o que é uma sociedade. E aqui, no caso, é importante você estar atento sobre você fazer parte de uma sociedade. Veja bem, não se trata de que você não está vendo o seu nome em um livro sobre a história do município em que você mora, que você não faça parte dela, que você não seja importante. Por favor, isso é algo que nós estamos sempre comentando aqui nas aulas, em que todos nós somos importantes para a história, no local onde nós vivemos, para a família que nós estamos presentes em tudo, ok? Lembrando que ninguém é melhor do que ninguém. E no caso, quando você passa a ter uma vida em sociedade, você observa aspectos culturais, como por exemplo, pessoas que torcem para times de futebol diferentes. Imagine um apartamento, 5 andares, e as pessoas em cada um dos apartamentos torcem para um time diferente, por exemplo. E ali existe uma sociedade, ali existe um grupo com diferenças. Ou este mesmo bloco, as pessoas em cada apartamento, que moram em cada apartamento, separadamente, possuem ideias políticas diferentes, religiões ou crenças diferentes, por exemplo. Ali você percebe a multiplicidade, as pluralidades que existem em uma sociedade, dos quais vocês e eu estamos inseridos, ok? Junto a isso, em algo que é muito característico em Roma e que, diga-se de passagem, se faz presente até hoje em boa parte das sociedades, é um conceito chamado pater familias, que é um conceito do latim, certo? Em que significa em que o pai, por exemplo, ele ou a pessoa mais velha do grupo é quem administra, é quem é responsável por zelar pela proteção, por prover, por orientar a família. Você percebe isso assistindo a filmes na sua própria casa, quando, por exemplo, seu avô, seu bisavô, ou seu pai, ou sua mãe, sua avó, sua bisavó, por serem as pessoas mais velhas, possuem um prestígio maior, é claro, porque são pessoas que viveram mais, que fizeram com que a família pudesse crescer, e vocês, também com seus pais, com seus avós, expandissem ela. Então há uma manutenção e há um zelo, por isso que é importante e fundamental nós respeitarmos e principalmente nós ouvirmos. Nossa, um caminhão agora aqui. Nós ouvirmos os mais velhos, ok? Geralmente os mais jovens, às vezes, não são todos, não gostam de escutar as pessoas mais velhas por acreditar que elas já estão ultrapassadas, porque o simples fato dela não saber utilizar um celular com a mesma habilidade que você tem, significa que elas já estão descartadas, retiradas de uma sociedade. Infelizmente isso é muito, em alguns casos é perceptível, porém nós devemos estar sempre preservando e zelando pelos mais velhos, ouvindo, conversando com eles, abraçados, certo? Ame-os, por favor. E para entender um pouco mais sobre o entendimento de pater familias, um historiador chamado Pedro Paulo Funari escreveu o seguinte texto sobre a sociedade e as famílias romanas. A sociedade romana estruturava-se em torno da família, termo que compreendia não apenas pai, mãe e filhos, mas também escravos, a casa, os animais e todos os bens sob o controle do chefe da família, o pai. Todo o parentesco estruturava-se na oposição entre pai, mãe e seus parentes.
Os parentes do pai, que definia a identidade dos filhos e estabelecia os vínculos de herança, nome, culto, residência, e isso eram, em alguns casos, severos. Logo, por exemplo, é comum você herdar o sobrenome do seu pai, né? Algumas famílias herdam tanto o sobrenome do pai como também da mãe. Mas, no caso, aqui nós temos que apresentar uma diferença, e isso envolve, inclusive, até os dias de hoje. E, infelizmente, em muitas sociedades, aliás, nas sociedades, existe violência. E isso, nenhuma sociedade está imune, infelizmente. Junto a isso, nós temos que apresentar algumas diferenças entre patriarcado e machismo. O machismo é um problema, o machismo é maldito, o machismo é uma porcaria. Por quê? Porque ele defende a supremacia. Digamos, o homem está sempre acima da mulher. Então, às vezes, algumas piadas, alguns termos, como, por exemplo, o lugar de mulher é apenas segurar em frente ao fogão, eu sou melhor do que a minha mulher, eu sou mais inteligente que a minha mulher, eu sou mais bonito que a minha mulher, provavelmente você não é. Eu sou mais astuto, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, você faz com que a sua imagem como homem, como marido, seja sempre melhor do que a da sua esposa. Ou seja, você coloca a sua esposa numa condição de inferioridade, de praticamente escrava para beijar os seus pés. E isso é um exemplo dentro de uma família, ok? Fora em outros casos na sociedade, certo? E isso deve ser realmente abolido. Não pode ser visto como piada, com gracinhas. Não, é um assunto sério que envolve a sociedade em Roma, envolve a sociedade no Brasil, envolve a sociedade na Rússia, na China, no Japão, na Austrália, no Quênia, no Zamboja, na África do Sul, no Egito, por aí vai. Envolve o ser humano, ok? O ser humano. Diferente, por exemplo, do machismo. O machismo não, o patriarcado, diferente do patriarcado, em que o marido, ele zela pela sua esposa, ele busca sempre estar caminhando, eles estão sempre caminhando juntos. O marido escuta a sua esposa, assim como ele também orienta ela sobre projetos para o futuro, dialogam, conversam. Por exemplo, na sua casa, seu pai e sua mãe conversam com você? Na sua casa, seu pai conversa com a sua mãe, por exemplo? Eles dialogam, eles fazem planos em conjunto? Isso é um ponto dos quais o patriarcado faz. Ele zela, ele protege, diferente do machismo, que defende uma supremacia, na ideia de que o outro, ou a outra, a mulher, é inferior a mim, certo? É aqui nós temos que tomar muito cuidado, beleza? De saber diferenciar isso. Então, homens, sejam patriarcais, meninos, não sejam machistas, ok? Vou marcar um X aqui. Beleza? Ok? Vocês perceberam que eu me empolguei. Vamos lá. Junto a isso, no caso, nós temos como família, né, uma breve definição aqui, grupo de pessoas com a mesma ascendência, linguagem, clã, ou seja, eu sou da família X, eu sou da família Y, eu sou do clã W, eu sou do clã J, eu sou do clã Z, eu sou da ascendência de um povo, e aí existem vários, ok? Vários povos, então isso é algo muito zelado. E essa passagem é uma das várias definições sobre família, ok, pessoal? Existem várias. Junto com isso, existe também a divisão da sociedade, beleza? E aí nós vamos em qual ponto, o quê? Por exemplo, algumas palavras que, diga-se de passagem, se fazem presentes até hoje. Seja como uma forma de você, em tons sarcásticos, seja em tons críticos, mas elas estão presentes até os dias de hoje. Como, por exemplo, os patrícios, plebeus, clientes e escravos. Lembrando que escravos nós já estudamos sobre outros povos que também praticavam a escravidão, que são um dos episódios mais tristes da nossa história. Junto com o quê? Vamos lá. Começando pelos patrícios.
Os fundadores de Roma e seus descendentes se tornaram os maiores proprietários de terras da cidade, ou seja, os patrícios eram grandes proprietários de terras. Como a economia romana se baseava na agricultura, lembra da importância da zona rural e tudo mais? Esses homens eram chamados de patrícios e tornaram-se ricos e poderosos. Com isso aqui no caso, vamos lá, os patrícios, por serem mais ricos, viviam em casas muito amplas, onde havia água encanada, lembrando da infraestrutura, iluminação, feitas por candelabros e lustres, mobílias luxuosas e pinturas, muitas vezes ornamentais, tanto no teto como no chão. Então, quando você assiste a um filme baseado nas histórias da Roma Antiga, você vai perceber que as casas dos patrícios são sempre amplas, o que nós chamamos hoje de mansões, ok? E aqui, provavelmente, na sua sala de aula, na escola, ou assistindo algum filme ou vendo alguma história, você já ouviu a expressão patricinha. Você é uma patricinha. E o que significa patricinha? Você percebe que são meninas, no caso, que são muito conhecidas, populares, possuem uma boa condição financeira, compram bons produtos e etc. Não estou dizendo que isso seja ruim, por favor. Também não vamos achar que toda patricinha é uma pessoa chata e etc. Mas é um termo que às vezes as pessoas falam, aí, olha a patricinha chegando, olha a patricinha indo embora. Geralmente se atribui a uma pessoa que possui, uma criança que possui muitos bens, né, muitos objetos, se veste com as roupas da moda, etc. Ok? Já com os meninos chama-se Mauricinho, né? Aquela pessoa engomadinha e tudo mais. Que não quer dizer que também seja uma pessoa chata, né? Por favor, certo? Mas aí existem as provocações, alguns fazem bullying, etc. Porém, esse termo, patricinha, vem justamente de patrício, ok? Outro grupo da sociedade eram os plebeus, que eram quem? Que eram quem, né? Olha que horrível. Que eram homens, pessoas livres, mas não tinham direitos políticos, ou seja, eles não poderiam interferir na administração da cidade. Por exemplo, uma eleição, você vota para prefeito, porém, os patrícios, eles poderiam votar, eles tinham seus direitos, votavam seus candidatos. Já os plebeus, os escravos, os clientes, não, eles não tinham esse direito. É como se você morasse na sua cidade e não tivesse o direito de votar no seu candidato a vereador, no seu candidato a prefeito, no seu candidato a governador e etc. Ou seja, você participa da sociedade, você paga os seus impostos, você contribui, mas não tem esse direito. Nós vamos perceber que isso gerou, muitas revoltas na Roma Antiga. Tudo bem? Acompanhe comigo, junto com os plebeus. Por isso que às vezes quando as pessoas mais pobres financeiramente falam esse plebeu, o povo plebeu, a plebeia, os plebeus, ou seja, um grupo mais pobre da sociedade do ponto de vista financeiro, ok? Lembrando, por favor, gente, ninguém é melhor que ninguém, certo? Vamos lá. Eram homens livres, mas não poderiam participar. Muitos plebeus eram dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção e trabalho em troca de serviços e votos nas eleições. Nesse caso, eram chamados de clientes, ou seja, cliente é uma palavra que você escuta com frequência, né? O cliente tem sempre a razão, precisamos ouvir os clientes, nossa escola, nosso trabalho não está rendendo muitos clientes, ou seja, clientes eram pessoas que prestavam serviço aos patrícios, ok? Palavra que está presente até os dias de hoje. E também outro grupo, também fazia parte da sociedade romana, eram os escravos, ok? E aí, no caso, os escravizados, eles formavam a base da sociedade romana. Por quê? Eles eram responsáveis pelos trabalhos mais árduos, mais pesados, mais difíceis. E eles poderiam ser escravos ou por não pagarem dívidas. Então, se você contrair uma dívida e não tinha como pagar, você poderia ser escravo dessa pessoa, ok? Junto a isso, embora no início não fossem muitos, em breve nós vamos estudar
sobre a expansão dos romanos. E com a expansão, você aumenta a sua população. E a população de escravos, que antes não era uma maioria na sociedade romana, passa a ser uma maioria. Nós vamos perceber isso nos nossos próximos encontros. Ok, pessoal? Junto a isso, eu falei da escravidão por dívida, mas eles também poderiam ser prisioneiros de guerra. Algo que já acontecia com outros povos, por exemplo. Então, como por exemplo entre os gregos. E se você for perceber, aspectos da sociedade romana possuem similaridade. Uma nota agora. Possuem similaridade com os gregos. E nós vamos perceber isto nos chamados legados da Roma Antiga, e em especial nas construções, nas artes e também nas religiões dos romanos. Ok? Mas isso é uma outra história. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar sobre as divisões políticas da história da Roma Antiga, que também compõem a história da sua sociedade. Ok? Então, na aula de hoje, nós vimos sobre o que é uma sociedade, o conceito de pater-familias na Roma Antiga, a breve definição sobre família e como esta sociedade estava dividida. Eu convido você a sempre estar percebendo, observando a sociedade na qual você participa. Participa, tá? Não é apenas vendo. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço por vocês terem acompanhado a aula de hoje, desejando a vocês uma ótima semana, possamos nos encontrar o mais breve possível, pessoalmente ou de forma virtual, e até já. Deus os abençoe e continuem conversando com seus pais, ouçam seus pais, certo? Lembrem-se de respeitar os mais velhos e até breve.